Gratidão abençoadora. Hoje nós vamos tratar sobre gratidão que traz a bênção de Deus para as nossas vidas. Em João capítulo 6, relata sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, vendo aquela grande multidão, a Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele vendo aquela multidão faminta, ele fez uma pergunta ao seu discípulo Filipe, mas ele fez para o experimentar, para o testar. Ele perguntou: onde compraremos pães para alimentar essa multidão? E Filipe respondeu que 200 dinheiros de pães não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Depois veio André com um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E o que André falou? Mas o que é isso para essa grande multidão? Então Jesus, com essa pergunta, conseguiu extrair o que estava no coração deles. Eles não conseguiam enxergar o milagre. Eles não conseguiam enxergar que aquele pouco seria o suficiente para aquela multidão. Jesus já sabia disso, só queria experimentá-los e dar uma grande lição para eles, que também é uma grande lição para nós. Quantas vezes nós nos deparamos questionando que aquele dinheiro está pouco, que não está dando para comprar nada? Quantas vezes questionamos situações difíceis da vida que a gente não vê solução, as aflições que passamos, as dificuldades, tribulações? E qual é a nossa reação? O que nós manifestamos ali naquele momento de dificuldade e provação? Jesus deu uma grande lição para os discípulos e para nós. Diz a Bíblia que ele tomou aqueles 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus e deu graças. E depois ele repartiu com os discípulos e mandou os discípulos repartir com a multidão. E nós sabemos o milagre que aconteceu. Deus multiplicou de maneira que aquela multidão se alimentou até ficar saciada, farta. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Foi um milagre extraordinário, tremendo. Mas eu queria chamar a sua atenção que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, não diz que ele deu graças, diz que ele abençoou. E aí, eu meditando, Deus me deu essa inspiração. Não tem contradição na Bíblia, né? Uma passagem complementa a outra. O que eu entendi e quero passar para vocês? Quando Jesus deu graças a Deus, Deus abençoou aqueles alimentos com a multiplicação. Olha que revelação da palavra de Deus para nós hoje. Aquele pouco na mão de Jesus, aquele pouco nas mãos de um coração grato, que dá graças a Deus em qualquer circunstância. Dá graças a Deus pela fé, crendo que aquele pouco vai se tornar muito. Deus abençoa com milagre. Deus abençoa multiplicando. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram gratas, que expressaram a sua gratidão, que renderam ações de graças, que louvaram a Deus. E Deus abençoou. Deus fez um milagre. Vou dar alguns exemplos rápidos aqui. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 11, quando ele foi ressuscitar o Lázaro, depois que remover a pedra, antes dele chamar Lázaro para fora do túmulo, o que ele fez? Ele deu graças ao Pai. Ele falou: graças te dou, Pai, pelo Senhor ter me ouvido. Na verdade, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que maravilha. Outro exemplo também de pessoas com o coração grato, expressando louvor a Deus num momento difícil, de tribulação, de aflição. Paulo e Silas na prisão. Eles oravam e louvavam a Deus. Lembrando que louvar é ações de graça. É uma expressão de gratidão a Deus. E Deus abençoou, trazendo um terremoto, trazendo libertação. E Paulo ainda ganhou a família do carcereiro. E o carcereiro também. Olha que maravilha.
Mais um exemplo sensacional. Segundo Crônicas, capítulo 20, 3 povos se juntaram para destruir Josafá e o povo de Judá, o reino de Judá. Ele jejuou, ele orou. O Espírito Santo veio sobre um jovem que deu uma palavra. Estou resumindo, né? Ele disse: essa guerra não é vossa, essa guerra é de Deus. Nessa guerra não vai ter que pelejar. E eles foram. Chegou um momento que Josafá disse no versículo 20: crede no Senhor, eu estarei seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. E eles se aconselharam ali. E qual a ideia que eles tiveram? Botaram os cantores na frente e os armados atrás. Estranho, né? Assim, por campo de batalha. Com a banda do exército, né? A banda do exército. Quem serviu o quarto aí, né? Lembra, sabe disso? A banda lá na frente tocando? Não. Vai os armados na frente, não é verdade? Vai infantaria, artilharia, né? Assim. Loucura, né? Eles resolveram confiar em Deus. E expressaram essa confiança com ações de graça, com louvor. E conforme ele ia louvando, Deus foi fazendo emboscadas e o inimigo começaram a matar o outro de maneira que foram completamente desbaratados, destruídos, reduzidos a nada. E foram 3 dias recolhendo despojos. Olha que maravilha! Citei alguns exemplos aqui de pessoas com coração grato, porque confiavam em Deus. E eles expressavam sua gratidão a Deus, louvando, glorificando, em toda e qualquer circunstância. Eu creio que Paulo, depois desse episódio lá da prisão, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Paulo sabia o que estava falando, ele viveu isso. Em tudo, em toda e qualquer circunstância. Pouco alimento, ou prisão, ou guerra, seja qualquer circunstância, seja grato a Deus. A gratidão abençoadora, a gratidão que traz a bênção de Deus, a gratidão que multiplica os pães, que ressuscita os mortos, que abre as portas das pessoas, que dá vitória na batalha. E aí, você é grato